Boa tarde, meu nome é Paulo, sou do Ministério do Meio Ambiente, trabalho no setor de licitações, sou pregoeiro lá. Uma pergunta à mesa é se vocês consideram as contratações públicas sustentáveis como uma política pública consolidada no Brasil, tendo em vista que a gente viu, inclusive na palestra de vocês, como instrumento de política pública, esse caráter instrumental das compras públicas sustentáveis ou contratações, termos que eu concordo mais, contratações públicas sustentáveis. Ou seja, ela é uma política pública consolidada, e aí eu faço menção à ideia de política pública como ciclo, né, conhecido das políticas públicas no Brasil. Outra pergunta à mesa é se, e aí eu não sei se eu acho que quem falou desse tema foi a primeira palestrante do Penuma, está aqui, né? A gente conversou agora há pouco também, mas aí eu vou deixar aqui também em relação ao indicador de compras públicas sustentáveis, né? Eu tive atrás do indicador e o único indicador que eu achei foi o número de países que realizam compras públicas sustentáveis. Ora, compras públicas sustentáveis, eu tenho uma aquisição no qual eu tenho 2 itens. Um item é de 500 resmas de papel branco, o outro item são de 500 resmas de papel reciclado. Essa compra é sustentável? Ela entra naquela cota que vocês demonstraram, que no Brasil tantos % dessas compras são consideradas sustentáveis. A partir de que momento eu posso considerar uma compra ou uma contratação sustentável? Veja só que a gente está falando de aquisição e também de serviço. A partir de que momento um serviço de limpeza, eu tenho todo um serviço de limpeza, e porque eu consigo exigir que uma empresa, em uma das obrigações, exigisse, fornecesse um material ou um produto de limpeza considerado sustentável, e aí a gente pode enumerar vários, mas só porque consta um desses produtos, essa contratação, ela pode ser considerada sustentável? Então são 2 perguntas. A primeira, se é uma política pública consolidada no Brasil, e a segunda, em relação aos indicadores, se tem alguma sugestão de contratações públicas, a partir de que momento eu posso considerar aquele serviço ou bem realmente sustentável? Ou se eu posso falar isso. Paulo, a questão de ser uma política pública consolidada, ela é interessante, porque existem correntes, aí eu estou falando doutrinariamente, né, que são contra, inclusive, compra pública como política pública. Camarada, tem corrente que diz que é o seguinte: eu quero a melhor preço, ou a mais vantajosa, ou aquele critério que estabelecer, acabou. Né? São correntes. Não falo aqui em nome do tribunal, né, porque, só para fazer uma ponderação, o tribunal ele se manifesta por meio de acordos, vocês sabem disso. Né? Óbvio que as nossas participações e opiniões, elas são levadas em consideração no âmbito de uma instrução processual, mas a fala final é do Tribunal de Contas. Eu vou dar a minha opinião. Eu sou da tese que o poder de compra do Estado tem que ser aproveitado. E aí ele tem que fazer parte de uma política pública. E eu não gosto do termo consolidado, porque o termo consolidado, ele parece que está pronto, acabado, e a gente não tem como avançar. Eu sou sempre da tese que nada está acabado, está tudo para ser feito e melhorado. E mais, na minha palestra eu falei assim, que a gente não vai resolver os problemas da sustentabilidade do Brasil de hoje para amanhã, e nem 2017. Isso é um processo amplo. Né? Vou dar um exemplo, as lâmpadas. Há um tempo atrás se falava em lâmpada incandescente, depois fluorescente, depois essas lâmpadazinhas, e hoje já fala em LED e assim vai. Né? É algo que... Agora,
o entendimento, a consolidação, esse arcabouço, para mim isso aí está bem firme. Eu não vejo como retroceder. Eu só vejo como avançar, como político. Agora, não tem uma política estabelecida, como eu falei, né? Tem dúvidas. Eu acho que as diretrizes e os princípios normativos do nosso arcabouço, todos vão nessa linha. Eu tenho que favorecer um pequeno e médio empresário, eu tenho critérios de margem de preferência para inovação, eu tenho critérios de sustentabilidade. Eu acho que tudo isso, o norte está muito bem traçado. E cabe a nós, órgãos executores e de controle, né, botar isso mais em prática. Quanto à questão dos indicadores, eu vou tomar a liberdade de responder assim as duas, depois o pessoal dá as opiniões, né, porque tudo é opinião. Quanto à questão de indicador tem que servir para alguma coisa. Você quer esse indicador que você falou para quê? Será que este é o momento de ter esse indicador que você está falando? Eu tenho dúvidas. O indicador é sempre importante, eu não tenho dúvida quanto ao conceito teórico de indicador. Mas você fez uma pergunta que não sei se alguém vai ter condição de responder e se em algum lugar do mundo tem isso claro. A partir de que momento eu considero aquilo sustentável ou não? Eu usei num serviço de limpeza, como você falou, produtos biodegradáveis. Isso me dá o selo de sustentável? Não tenho certeza, mas você avançou. Você está entendendo? Você avançou. Então, eu sou muito dessa tese. A gente tem que ter um indicador que sirva para alguma coisa. Tem um indicador só para também ficar fazendo graça, foi uma das coisas que eu coloquei na minha palestra. Eu botei aqui uma licitação sustentável e fiz um indicador no meu relatório de gestão. Eu quero que você prove. E aí, se você não vai provar, você vai passar vergonha. Então, assim, é só para debate, porque realmente essa sua pergunta, a segunda, eu acho bem difícil. Né? O Alexandre é do MMA, ele, de repente, a Kathleen, que é uma doutora no assunto, tem uma opinião diferente. Mas acho que o grau de dificuldade que você nos impôs é interessante. Eu me lembrei agora do livro da Raquel Biderman, da GV, onde ela fala, logo no início, né, do Guia de Compras Públicas Sustentáveis da GV, que a licitação sustentável ela tem que obedecer alguns passos. Então, você comprou papel reciclado, mas você não está comprando de acordo com a sua necessidade, você está superdimensionando sua compra, para mim, deixou de ser sustentável. Você não está descartando esse papel da forma adequada, você também está deixando, né, de inserir outro critério de sustentabilidade na sua compra. Eu acho que ficou bem claro, né, nas apresentações de hoje, que compra pública sustentável não se restringe à especificação. Ela é um processo. E se a gente não entender esse processo, nós não vamos conseguir consolidar isso. Os normativos todos nós já temos. Mas contamos hoje com o nosso maior desafio, bem citado pelo Frederico, a professora Tereza Vilac, é a resistência. Então, ou a gente amplia o escopo disso, ou a gente pensa pequeno. Quer especificação? Desculpa, não é licitação sustentável. Planejou, especificou, usou da forma correta, descartou da forma correta, isso é licitação sustentável. A gente tem que pensar globalmente, na minha opinião. Os indicadores, na realidade, eles são amplos, né, no que diz respeito às metas dos vários ODS. Mas você tem que pensar o seguinte, você tem que ver com boa fé isso. Né? Você não tem que ter o estrito espírito de que, só porque está dizendo que faz, não faz, pode não fazer, vai dizer. Não é, o espírito não é esse. O espírito é que você constitua, pelo menos, uma preocupação nesses países signatários, onde você tenha uma compra que leve em conta esses conceitos de sustentabilidade. Aí eu vou dizer uma coisa para você, o conceito de sustentabilidade é dinâmico e pobre. Todo mundo fala de sustentabilidade. Talvez por isso que a gente esteja tanto na moda. Né? Isso facilita a nossa vida, porque
todo mundo quer falar em sustentabilidade aqui e ali, e esse conceito é um pouquinho mais profundo se a gente for ao pé da letra. Eu mostrei ali a etimologia do próprio termo, não está resiliência, mas a gente tem que pensar que isso existe. Você deu o exemplo do papel, né? Vou te dizer como o conceito é dinâmico. O papel reciclado não necessariamente é sustentável. Ele pode gastar muito mais energia. Existe um papel sustentável que é aquele com oxirredução para o alvejamento, que deixa branco e não usa, né, tanto água em quantidade, alvejante, produtos químicos. Mas é uma tecnologia caríssima que as papeleiras ainda não adotaram. Então, quando você diz que o papel reciclado ele engargala a máquina de impressão, dá dificuldade de leitura, isso tudo mostra que essa dinâmica do papel em si, tecnicamente falando, ela está em transformação. E aí eu digo mais para você, lá no Ministério a gente sabe muito bem que a gente tem o SEI agora, né? Ou seja, tem que acabar com o papel, você tem que fazer a assinatura eletrônica, papel para as pequenas coisas, né? Então, você tem um sistema eletrônico que pode substituí-lo. Era uma pergunta do pessoal das superintendências do Ministério da Fazenda. Claro que você tem alternativas tecnológicas, só que essas alternativas tecnológicas elas não são, muitas vezes, bem-vindas, porque existem outros interesses econômicos relacionados, né? A sua pergunta, outra, era em relação à consolidação. A consolidação de uma política expressa pelo aparato legal que nós temos é bastante clara. A gente tem elementos, de alguma forma, dispersos. Aí eu lembro o que existe em termos de meio ambiente, como a gente sempre lutou por uma consolidação das leis de meio ambiente, né? Porque você tem uma dispersão muito grande. Ela, num momento, ela vai ter que se dar. Mas não esqueça que, como eu disse anteriormente, essa visão de sustentabilidade dos órgãos públicos, ela apareceu muito recentemente. E, no plano federal, ela foi mais tardia, por exemplo, que São Paulo, né? Ela induziu muita gente a pensar sobre o assunto, mas São Paulo já tinha atingido 5% de compras sustentáveis com etiquetagem lá atrás, por causa dessa opção no catimate deles. Então, a gente tem sim um aparato consolidado, dinâmico. Eu acho que hoje o representante do Ministério do Planejamento começou a mostrar que ele quer mudanças através de alteração de determinadas leis e tudo mais. A gente vai ter que esperar a nova expressão desse contorno que vem aí pela frente, né? Me preocupa muito quando ele diz que existe um plano de compras anuais que englobaria o PLS. Eu me preocupo porque o PLS é alguma coisa muito maior do que contratações sustentáveis. A gente tem que pensar nisso como um controle interno de todas as ações dentro da instituição, não só de compras, não só de contratações, mas de condutas dentro da instituição, né? Como se usa, como se vê, como se reconstrói, como se reorganiza, como a edificação de fato oferece o serviço de acomodação dos trabalhos que são ali feitos. Então, é um conceito mais profundo, mas a gente está numa transição, e você tem que ter essa percepção. Eu acho que existe uma dinâmica muito grande, e pela fragilidade do conceito de sustentabilidade, que a gente tenta ancorar aqui, né, a gente tem um grande problema, né? E eu acho que sim, quando você fala da ONU, pelo menos esse espírito está se espalhando pelo planeta como um todo, porque daqui a pouco a gente não vai ter mais planeta. Não é uma questão já de discussão, porque isso, aquilo, aquele outro. Gás de efeito estufa estão se proliferando, poluição local está cada vez mais grave, problema de escassez de água está cada vez mais grave, né? Quase em Brasília nós tivemos escassez de água real, falta, em São Paulo aconteceu de fato. Então, se você não cuidar do território, se você não tiver uma boa relação com ele, você não tiver os seus recursos mínimos de sobrevivência, você vai começar a colapsar esses aglomerados urbanos que hoje são a maioria, né? Tivemos uma transição de ocupação de território nos últimos anos em todo o mundo. Parece que há 1 ano passado, há 2 anos passados, nós, pela primeira vez no planeta, temos mais gente na cidade do que no campo. Então, isso mostra um perfil muito diferente que, como planejadores ambientais, a gente tem que pensar novas coisas, porque a concentração da população
E mais do que isso, né? Todas as demandas dessa população concentrada nas cidades para o resto do território é que fazem a diferença. Eu queria só dizer uma coisa, Alexandre, eu concordo com você, eu também estou muito preocupada com essa questão do PLS, porque para quem ainda não tem plano, não tem ideia do potencial dessa ferramenta de gestão como ferramenta de controle interno que as instituições têm que ter. E eu não estou falando da Secretaria de Controle Interno, como bem colocou o Frederico, e nem de uma atuação de controle externo, mas um controle sobre as suas atividades, né? Se você não sabe quanto você custa, como é que você vai se planejar? E está aí uma evolução para você ver, a gente tem uma base normativa já consolidada, né? Mas você ainda tem muitos processos em evolução, em maturação. O PLS per capita é uma dessas evoluções. Num primeiro momento, a intenção foi assim, vamos levantar quanto custa, quanto é essa brincadeira, quanto você consome de papel, qual é o seu custo de água, quanto você gera de resíduo. Olha o TCU já avançando no futuro, per capita. Processo de maturação, política consolidada, mas em constante evolução. Mais alguma pergunta? Nenhuma pergunta a mais. Então, chegamos ao final do nosso seminário.